Graça e paz, que Deus lhe abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que você possa estar firmado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto da nossa devocional diária está no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo de número 25. Essa narrativa bíblica de quando Jesus aparece aos seus discípulos, principalmente para poder ter um encontro com Pedro após a ressurreição. Observe que João, esse que escreveu o Evangelho, é o chamado discípulo amado, era o mais novo dos discípulos. João era um pescador e provavelmente foi discípulo de João Batista antes de Cristo o chamar para ser seu discípulo. Ele escreve esse Evangelho para poder falar do amor de Cristo, para poder persuadir as pessoas a crerem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que somente em Cristo nós podemos ter a salvação. Então esse é o propósito de João. E nessa narrativa bíblica, João dá destaque a dois personagens, alguns outros, mas dois personagens são de extrema importância, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e Pedro. João destaca nesse texto Pedro, que outrora havia deixado claro que não negaria Jesus, que estaria com Jesus até o fim, mas na primeira adversidade, depois de Jesus ser preso, Pedro ele foge, ele nega o Senhor Jesus 3 vezes e agora o texto relata que ele volta a pescar, ele volta a fazer o que ele fazia antes de Cristo chamar. Mas Jesus é maravilhoso, ele tem um propósito para a vida de Pedro e ele vai até Pedro, ele vai em busca de Pedro. Então observe que Pedro ele era natural de Betsaida da Galileia, ele teve vários encontros com Jesus, ele era um dos discípulos de Jesus, né? Pedro, que era pescador, trabalhava com pesca, né? Era filho de Jonas, e que a Bíblia menciona, né? E morava em Cafarnaum. Então esse era Pedro, pescador, que tinha várias qualidades. Era um homem dinâmico, fiel, sincero, ousado. Era um homem humilde, entre outras qualidades. Mas ele também tinha os seus defeitos. A Bíblia menciona. Era ansioso demais, era inconstante, era precipitado, duvidoso. E ele escreve 2 cartas no Novo Testamento, que levam o seu nome. A primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. Então, na narrativa bíblica do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, nós podemos ver sempre Jesus e Pedro se relacionando. Vou dar alguns exemplos. Perto do Mar da Galileia, ele é chamado para seguir a Jesus. Perto do Mar da Galileia foi quando ele encontra aquela moeda de tributo dentro da boca do peixe. Na Galileia foi onde ele andou sobre as águas. Em Jerusalém, na última ceia, quando Jesus lavava os pés dos discípulos, Pedro estava lá. No jardim de Getsêmani, quando foram prender o nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro corta a orelha do soldado Malco. Observe que em muitas circunstâncias, Pedro e Jesus têm um relacionamento profundo. Mas nesse texto, me parece que Pedro volta a fazer o que outrora ele fazia, que era pescar, como se ele estivesse dizendo, acabou, não tem mais chance, não tem mais como eu voltar a ser. Cristo ressuscitou, mas e agora? Eu o neguei 3 vezes, parece que tudo acabou, parece que é o fim da linha para Pedro, mas Jesus aqui traz um ensinamento tão lindo, tão fantástico para nós. Jesus não desiste de nós, ele não desistiu de Pedro, ele se abdicou, ou melhor dizendo, Jesus não abdicou do direito de Pedro. Pedro pertencia a ele. Mesmo no momento de mais profunda tristeza no coração de Pedro, Jesus vai ao encontro de Pedro. Jesus tem um encontro pessoal com Pedro. Jesus quer resgatar Pedro, trazer Pedro de volta, porque Jesus é assim. Ele não desiste dos seus. A palavra do Senhor diz que aqueles a quem o Pai colocou nas suas mãos, Ele não vai perder nenhum. Talvez você se sinta fraco, desanimado, sozinho, triste. Olha bem, Jesus não desiste de você. Jesus vai ao encontro de Pedro.
Não é Pedro que veio ao encontro de Jesus, mas é Jesus que vai para restaurar, para cuidar. E esse texto nos traz algumas lições. E a primeira delas é que Deus não desiste de você. Jesus vai em busca de Pedro. Jesus vai buscar aquilo que estava perdido. É o pastor que vai atrás da ovelha perdida. É o pastor que vai atrás daquele que está perdido, fora do rebanho. Pedro havia prometido ir com Jesus até a morte, mas não cumpriu. Agora Jesus cumpre, cumprindo a sua palavra, quando ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus vai com Pedro para que Pedro pudesse sentir abraçado, amado e não abandonado. Jesus está em busca dos seus filhos e ele os encontra. Guarde essa mensagem no seu coração. Deus não desiste de você. Acabou a mão do Senhor e seja sobre a sua vida. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde, em nome de Jesus.